Cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador da TV 100, estamos de volta com mais um programa, Encontro com Divaldo. Gostaria de lembrar que teremos muito prazer em responder a questões que nos sejam formuladas. Os amigos poderão escrever para encontrocondivaldo@mansãodocaminhociotil.com.br. E na primeira oportunidade, sempre no programa último de cada mês, estaremos respondendo as questões que nos são formuladas em torno do pensamento espírita e a atualidade. Mas hoje desejamos evocar um momento de grandes alegrias. O dia 7 de setembro do ano de 1947. Há 60 anos, encontrávamos-nos no dia 5, na sede da União Espírita Baiana. Éramos muito jovens e havíamos ingressado na doutrina pelo estudo das obras básicas fazia pouco tempo. Estávamos na veneranda União Espírita Baiana para escutar um jovem expositor. Ele estava realizando uma atividade pelo interior do estado da Bahia e encontrava-se na cidade do Salvador para proferir uma conferência ali. José da Costa Freitas. Quando chegou o momento de ouvi-lo, com a sede da União totalmente repleta, a figura daquele homem gentil, falando a respeito do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, levou-nos às lágrimas. A sua palavra lúcida e fluente, as conexões notáveis daquele encontro com os dias modernos, a sua proposta a respeito do espiritismo como libertador de consciência, penetraram-nos o âmago da alma e assinalaram uma época divisória antes e depois de ouvi-lo. Ao terminar a reunião, fui falar-lhe, dizer-lhe que havia percebido a entidade veneranda que o inspirara. Costa Freitas escutou-nos pacientemente, confirmou a nossa clarividência, perguntou quem eu era, que fazia. Contei-lhe das nossas experiências mediúnicas. Reuníamos na intimidade de um lar da família Celso Eunice Sarroris. Ali, na intimidade de um quarto, modesto e rico de amor, reuníamos-nos uma vez por semana. Ele perguntou-nos, e por que não formar um pequeno núcleo de estudos, uma instituição que lhe sirva de diretriz para o futuro? Percebendo-lhe a sabedoria, fruto do estudo e da experiência, anuímos e perguntamos se ele poderia conversar com o nosso pequeno grupo. Ele anuiu de boa mente. E naquele domingo mesmo, 5 de setembro, ele foi à residência dos Sarroris e dialogou conosco. Mostrou-nos a necessidade da criação de um centro espírita. E depois de nos haver demonstrado a excelência da ideia, sugeriu que colocássemos como nome Caminho da Redenção. Seria a nossa estrada libertadora, o caminho por onde peregrinaríamos ao longo dos anos, e dos erros, por certo, para o encontro com a felicidade. No dia imediato, ele elaborou os estatutos, tomando como modelo os da União Espírita Baiana. E no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, na residência de uma veneranda viúva, Dona Etelvina Perrone, a Rua Barão de Cotegipe, número 224, teve lugar a inauguração do Centro Espírita Caminho da Redenção. Era uma sala ampla. Para as necessidades de então, cabia confortavelmente 30 pessoas sentadas. A partir desse impulso que nos foi dado por Costa Freitas, o Centro Espírita Caminho da Redenção seguiu os trâmites legais e passamos agora a verificar aquilo que deveríamos realizar para estarmos quites com as leis dentro dos códigos soberanos da justiça em nossa nação. E logo o nosso primeiro propósito foi criar um setor
de atendimento às pessoas sofredoras, esfainadas, que se multiplicavam ali próximas, na invasão do bairro do Uruguai. A invasão, porque o lado é pantanoso, não há marés. Ali se atirava o lixo da cidade. E as casas eram construídas pau a pique sobre aquele tremedal, onde as pessoas se acotovelavam, ligando uma casa a outra, delicadas e frágeis pinguelas, onde muitas vezes crianças caíam e morriam no lamaçal. Começamos o nosso trabalho de atendimento, ao qual demos o nome de Caravana Alta de Souza. Elegemos algumas famílias pobres, um pouco menos favorecidas do que nós, que tínhamos trabalho. O nosso grupo podia manter-se com aquela equipe de companheiros e logo de imediato demos mais estímulo à pequenina Escola Jesus Cristo, que se iniciara com 3 caixotes vazios de cebola no fundo do quintal de Dona Etelvina. Logo depois, à medida que os dias se passaram, as pessoas achegaram-se, aumentou o número e foi necessário que ela nos emprestasse a alcova que se comunicava com a sala da frente por 2 imensas portas. E posteriormente o outro quarto, a sala de jantar, o corredor. E essa veneranda mulher foi residir no sótão, com 2 outras irmãs, igualmente viúvas. Pessoas extraordinárias, que Deus colocou em nosso caminho para socorrer-nos. Intelectuais, nobres damas da sociedade baiana, que a desencarnação arrebatou os esposos e elas mantiveram-se dignas, honrando-lhes a memória e a tradição dos valores éticos morais. Graças a este impulso, o Centro Espírita Caminho da Redenção firmou-se no conceito das pessoas que residiam na Cidade Baixa. No ano de 1950, graças a um frequentador devotado de origem hispânica, ele veio de Madrid, instalou-se em Salvador e conseguiu ter uma vida digna através da sua atividade comercial. O senhor Valentim Venin, e nos propôs realizarmos um programa de rádio. Era uma audácia muito grande para a época. Ele financiaria o programa aos domingos às 18 horas, logo depois do Ângelus, o que não deixava de ser um passo muito audacioso. Depois de conversarmos longamente, demos início a esse programa na então Rádio Excelsior da Bahia. Eram já recuados anos, faz 57 anos. Começamos a atividade dominical. Havia problemas muito grandes, desafiadores. Posteriormente, transferimos-nos para a Rádio Sociedade da Bahia. O programa viveu por 15 anos, dominicalmente. Já viajava para proferir palestras fora. E a dificuldade de gravar nos antigos aparelhos enormes eram muito grandes. Mas nada impediu que mantivéssemos o programa com o mesmo espírito de abnegação e de cuidado. Foi quando então chegou a era da televisão. E um outro casal que frequentava a nossa casa, ambos procedentes de Minas Gerais, que também estava no comércio, perguntou-nos por que não teríamos um programa na televisão. E nós fomos tomados de espanto, mas na televisão havia entre os diretores da televisão um que era espírita. E simpaticamente ele delineou um programa para nós, Vozes do Infinito. Meia hora. E a partir de então, começamos o pioneirismo no Nordeste e no Norte do Brasil com um programa de televisão dominical. Eram as conquistas do Centro Espírita Caminho da Redenção. De imediato, fomos desdobrando as atividades. Logo depois da Caravana Alta de Souza veio a Mansão do Caminho. Agora em uma outra sede, na mesma rua Barão de Cotegipe, porém no número 124. Agora, os apelos do sofrimento humano, os atormentados espirituais, os obsidiados. A loucura naquela época não encontrava grande compreensão social.
O manicômio Juliano Moreira, na cidade do Salvador, estava repleto. Havia surgido uma clínica particular, logo depois uma segunda, e nada mais. Perambulavam pelas ruas. Eu me encontrava, no ano de 1951, em Pedro Leopoldo. Era hóspede do médium Francisco Cândido Xavier, que me deu a grande honra de receber no seu lar, onde então eu ficava 2, 3 dias quando ia a Minas. E ele nos convidou para visitar um lugarejo próximo de Pedro Leopoldo, a Lapinha. Ali ele nos contou uma história de uma beleza ímpar, de 2 mulheres humílimas, que resolveram por colocar dentro de sua casa pessoas que deambulavam pelo mundo, perdidas em si mesmas, e que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes lhes havia dado uma mensagem belíssima através dele, embora elas não soubessem ler, que ele leu para elas, estimulando-as a manter o trabalho, e disse que as portas e as janelas de sua casa estejam sempre abertas. Levaram ao pé da letra, arrancaram portas e janelas, para que sempre estivessem abertas a quem transitasse por aquele lugar. Então nos ocorreu criar uma casa de Jesus, para que não tivesse teto, para que não tivesse lugar, com uma condição: seria um morredouro. Madre Teresa de Calcutá ainda estava na sua querida Albânia. E então conversamos com o Chico, e ele disse: meu filho, o trabalho do bem não pode esperar. E Dr. Bezerra ditou esta frase, que passou a servir de modelo para nós: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. A ação da caridade é imediata. Há pessoas que fazem planos mirabolantes de instituições extraordinárias que nunca se concretizam. Ou quando se tornam realidade, todos aqueles que poderiam ser socorridos deixaram de sê-lo, desencarnaram, por causa das peculiaridades humanas, das humanas exigências, de detalhes insignificantes, de coisas que não têm o menor sentido. Chegando a São Paulo, conversando com um grupo de amigos na residência de Dona Zaida Pitt, uma mulher missionária junto aos rancenianos de Pirapitingui, que foi amiga quase íntima de Jesus Gonçalves, que desencarnou praticamente diante dela. Então, um amigo muito querido disse-me: nós financiaremos a compra de uma casa modesta nessa invasão a que você tanto se refere. Quando retornamos, com o apoio daquele cavalheiro, o Sr. Augusto Silva, nós adquirimos uma casa, uma saleta, 2 quartos, uma pequena cozinha, bem no coração do Tremedal, do bairro do Uruguai, na rua Regis Pacheco. Nós próprios, com os amigos, pintamos a casa, reparamos, colocamos uma placa na porta: Casa de Jesus. E na sala, a frase do venerando apóstolo da caridade: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E saímos recolhendo pessoas que estavam morrendo no meio das ruas de Salvador. Não dispunhamos de recursos. Alugávamos carroças puxadas a burro e trazíamos das marquises da Estação da Leste brasileiro, de postos de saúde, pessoas moribundas, e levávamos para a casa de Jesus. Durante o dia, senhoras generosas cuidavam dos nossos doentes. E à noite, os homens dávamos plantão. Um médico abnegado, veterinário, o coronel Arthur, assumia a responsabilidade de dar assistência a ex-sofredores, e mais tarde o general Formosinho, também veterinário, agora retirado das Forças Armadas, homem generoso e nobre. E durante anos mantivemos a Casa de Jesus. Construímos um quarto amplo que servia de enfermaria até o mês de agosto de 1956, quando uma alta maré levou a nossa casa. Derrubou-a, nós transferimos os doentes para a Mansão do Caminho
em salas que nós dispunhamos no térreo. Mais tarde transferimos para o bairro do Pau da Lima os últimos, André e Aloísio, um epiléptico, outro paralítico por um AVC, e a Casa de Jesus agora passou para o mundo espiritual, porque estávamos envolvidos com o programa de educação infantil. Mais tarde, quase 25 anos depois, ou 30, quando tomamos conhecimento da obra extraordinária de Madre Teresa em Calcutá, o seu morredouro em um velho templo que fora dedicado a Shiva, tivemos lágrimas nos olhos, porque Deus tivera a grande misericórdia de nos convidar para esse trabalho que a Santa dos Leprosos realizava agora em grande escala na atormentada Calcutá, na Índia, que tinha nas suas ruas quase 100 mil rancenianos. Era o Centro Espírita Caminho da Redenção. Era realmente o nosso caminho de autoiluminação. As lutas naturais, as dificuldades, as mudanças culturais e sociológicas, as imposições do dia a dia nunca nos desanimaram. Foi então que, mediante a aquisição do terreno no bairro do Pau da Lima, onde hoje nos sediamos, ficamos atendendo as duas instituições, o Centro Espírita da Cidade Baixa, em Salvador, no bairro da Calçada, e a Mansão do Caminho, no bairro do Pau da Lima. Deus, na sua inefável misericórdia, continuou inundando-nos de bênçãos, socorrendo-nos. E em breve trouxemos o Centro Espírita Caminho da Redenção para a grande área onde se localizava a comunidade Mansão do Caminho, ampliando as suas possibilidades de receber pessoas e de atendimento muito mais profundo. Na atualidade, o seu departamento assistencial, que é também de promoção humana, atende a ex-rancenianos, a portadores do HIV, soro positivo, a idosos, 3 vezes por semana um almoço às pessoas necessitadas e a cesta básica aos que estão inscritos, a Casa da Cordialidade, para a promoção de famílias recuperáveis. Até parece um pesadelo dizer que há famílias não recuperáveis. Mesmo que esteja violentando o programa da promoção social, existem pessoas idosas, doentes, excluídas da sociedade, sem a mínima possibilidade de ajustamento por muitos fatores, que nós atendemos até o momento da desencarnação e fazemos sepultamento, porque nos pedem para que não deixemos ir ao Instituto Médico Legal para as necrópsias. Mas no setor da cordialidade, a promoção social, atendemos a família até torná-la alguém ou um grupo social que possa produzir em benefício da comunidade, ao invés de ser uma carga pesada sobre o organismo da humanidade. E logo os programas de libertação de consciência. Mas isto nós explicaremos depois do nosso pequeno intervalo. Apresentamos os mais novos lançamentos da Livraria Espírita Alvorada Editora. O DVD Encontro com a Paz e a Saúde, referente ao workshop realizado no Centro de Convenções da Bahia por Divaldo Franco, em 6 de maio de 2007. E o CD Maria de Nazaré, no qual Divaldo Franco discorre com a beleza incomum a respeito da vida da mesma até a sua desencarnação. Torne-se um associado dos diversos clubes que apresentamos, quais sejam Clube do Livro Espírita, Clube do DVD,
Clube do CD e da revista Presença Espírita, a qual apresentamos o seu mais novo lançamento. Aqueles que desejarem deverão encaminhar os seus pedidos para o endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Logo percebemos que evangelizar à luz do Espiritismo é dignificar para sempre. E desde os primórdios, logo após a fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção, criamos o Departamento Infanto-Juvenil. Ainda não havia o DIGE, o Departamento de Infância e Juventude, de tantos benefícios para muitas gerações. Mas iniciávamos contando histórias. Era o tempo do flanelógrafo. Recortávamos as figuras, colávamos de flanela e aplicávamos uma flanela sobre um quadro de giz. As histórias eram vivas. Logo depois veio o período dos slides, a projeção com slides. Agora já com a introdução da doutrina espírita em aulas adrede programadas, dentro dos níveis intelectuais das crianças que frequentavam, classificadas pela sua identidade biológica. A evangelização deu-nos tantas alegrias. E logo depois criamos a Juventude Espírita Nina Aroeira, em homenagem a essa campista extraordinária, poetisa, oradora, que nos anos 30 conseguiu sensibilizar a opinião de milhares de pessoas, quando trabalhava em prol dos ideais libertários em pleno regime getulista. Então foram surgindo jovens idealistas que hoje ainda permanecem em nossa casa como adultos, trazendo seus filhos e também já os seus netos. Ao nos transferirmos para o bairro do Pau da Lima, com muito mais possibilidades de espaço, fomos criando diversos setores e, naturalmente, ampliando as nossas atividades de atendimento aos sofredores. Procuramos estabelecer, seguindo a tradição dos bons espíritos e a opinião da veneranda Joana de Ângeles, de que da mesma forma que existem clínicas de atendimento a qualquer hora para os necessitados do corpo e da mente, por que não criarmos uma atividade de socorro aos atormentados da emoção e do espírito? Foi quando tivemos a ideia com os amigos de criar o atendimento fraterno, de excelentes resultados. A princípio pela manhã, mais tarde pela manhã e 2 horas antes das reuniões públicas, preparando aqueles a quem eu atenderei depois das palestras. E hoje, pela manhã, à tarde e ao cair da noite, levando a palavra de conforto e a diretriz espírita para equacionar os graves problemas da nossa coletividade. Psicografei o primeiro livro nos longos anos 1955-1964. Começando a psicografar em 1949, a benfeitora um dia mandou que queimássemos tudo, porque era exercício. Na minha opinião, havia páginas tão belas e enriquecedoras, e ela muito austeramente propôs: temos de queimá-las. Voltou a editar outras mensagens, trouxe outros amigos espirituais. E no dia 5 de maio de 1964, lançamos no Rio de Janeiro, no Ministério da Fazenda, no início de uma conferência nossa, o livro Messe de Amor, escrito pelo Espírito Joana de Ângeles. Passaram-se os anos. Mais tarde, graças ao benfeitor de nossa casa, Aristide Silva, foi comprada uma pequenina máquina. Mais tarde outra, mais tarde uma máquina mais potente, e hoje temos a Livraria Espírita Editora Alvorada, a Leal, que já publicou mais de 7 milhões de exemplares de livros nossos, vendidos um total de quase 8 milhões de livros. Todos os direitos autorais cedidos em cartório ao Centro Espírita Caminho da Redenção, mas também a outras instituições.
Oferecemos muitas obras à Federação Espírita Brasileira, à Comunhão Espírita Cristã, ao Lar Fabiano de Cristo, ao jornal O Clarim de Matão, ao Centro Espírita em favor da pobreza na nova cidade de Caibachutel e outras instituições no Brasil, em Votuporanga, em Araguari, em São Paulo, em Santo André, porque o objetivo é levar a mensagem, não é ter qualquer lucro. A gráfica nossa começou a desenvolver este programa quando então faz 33 anos. Começamos com uma pequenina revista, não era exatamente uma revista, era um panfleto. Demos o nome de Presença Espírita. Fizemos um número experimental e a partir de lá não paramos nunca. Por longos anos era mensal, agora é bimestral. Estamos atingindo um número expressivo de assinantes. A revista Presença Espírita inscreve-se entre as 3 melhores que existem, não somente pela sua qualidade de apresentação pelo material em papel couché, em quadricomia, mas também pelos excelentes articulistas. O responsável pela sua parte científica é o neuropsiquiatra Dr. Jorge Andréa dos Santos, residente do Rio de Janeiro. Mas escritores e médios como Raul Teixeira, Sueli Caldas Schubert e tantos outros têm nos amparado nestes longos anos. O nosso querido Adilton Pugliese, José Ferraz, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, Silmar e tantos outros com uma condição. Somente poderão passar o artigo a outro órgão depois que nós o publiquemos, para evitar que o mesmo artigo apareça no mesmo mês em vários órgãos simultaneamente, o que tira a originalidade. E seria, de certo modo, um desperdício de papel, porque invariavelmente, na comunidade espírita, os periódicos vão sempre para as mesmas pessoas, com raras exceções. Nós temos procurado difundir a revista Presença Espírita no exterior, e ela está em mais de 40 países, por onde passamos e onde encontramos sempre brasileiros ou portuguesas que fazem assinaturas e passam a ser os nossos colaboradores. Quem recebe a revista a cada 2 meses, toma um conhecimento do que se passa no Brasil e no mundo espírita e lê artigos admiráveis, com as mensagens dos benfeitores espirituais, que estão sempre na página central, a mensagem do bimestre. Tendo também o Círculo de Leitura Espírita, nós temos o livro do bimestre, graças ao qual uma obra selecionada vai às mãos do leitor, sem que ele tenha qualquer necessidade de esforço. Porquanto, fazendo-se assinante, o livro vai à sua casa habitual, cômoda, dedicadamente. Também criamos mais tarde o Clube do CD. E logo depois, o do vídeo. E hoje substituído o vídeo pelo DVD. Uma palestra, um seminário. A pessoa vê, ouve comodamente. Ou do CD para pôr no seu automóvel. E relaxar, isto é, relaxar da tensão e continuar ativo durante a condução. Mas levando sempre a palavra inspirada no Pentateuco kardeciano. Nunca nos afastamos da codificação. Os benfeitores nos dizem que qualquer afastamento da codificação constitui traição ao compromisso firmado com Jesus e com Allan Kardec. Na nossa insignificância, na própria ignorância, sempre temos procurado ser fiéis a esse compromisso de apresentar a doutrina espírita conforme exarada nas obras básicas e o Evangelho conforme vivido por Jesus e pelos seus discípulos na primeira hora. Então o Centro Espírita Caminho da Redenção, ao celebrar os seus 60 anos, no passado dia 7 de setembro, homenageou todo esse período com um mini seminário realizado pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, abordando o tema O Centro Espírita e a Obsessão.
E aqueles que foram ao seminário receberam de presente a obra escrita pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda por nosso intermédio, intitulada Grilhões Partidos. Nesta obra, Grilhões Partidos, que é uma história comovente e real, os benfeitores fazem um estudo muito cuidadoso a respeito da histeria, que era sempre tida como manifestação mediúnica, ou as manifestações mediúnicas passando como histeria, da epilepsia, da esquizofrenia. O estudo do ponto de vista psiquiátrico desses três transtornos de conduta e do psiquismo, e a visão espírita a respeito deles, com a grande cota de obsessão. Então merece considerar que esse esforço do Centro Espírita Caminho da Redenção para poder levar a mensagem a milhares de corações, porque são centenas, no plural, sem presunção, de vidas que recebem essas informações. Somente os quase 8 milhões de livros vendidos atestam a excelência, a qualidade. Bem, claro, temos inimigos. Quem os não tem? Temos corações generosos que não sintonizam conosco. É perfeitamente natural. Mas não somos inimigo de ninguém. Joana de Ângeles ensinou-nos desde a infância e a juventude. Ter inimigos é inevitável, mas ser inimigo é uma coisa cruel. Então, de alma aberta ao tempo que vem depois do tempo, queremos agradecer a Deus pelos 60 anos que transcorreram desde aquela manhã de domingo, do dia 5 de setembro de 1947, quando José da Costa Freitas, estando conosco, sugeriu que criássemos o Centro Espírita Caminho da Redenção, que tem sido a nossa estrada de iluminação, o caminho por onde segue o carreiro das nossas aflições, consoladas por Jesus. Faremos um breve intervalo e logo voltaremos. Apresentamos os mais novos lançamentos da Livraria Espírita Alvorada Editora. Os livros Encontro com a Paz e a Saúde, no qual o Divaldo Franco fala a respeito desta temática de forma brilhante e profunda. Tanto quanto o livro Jesus e Vida, no qual a veneranda Joana de Ângeles apresenta-nos lições de advertência, fé, esperança e amor. Aqueles que desejarem deverão encaminhar os seus pedidos para o endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Chegamos ao término de mais um programa Encontro com Divaldo. Não esqueça de mandar-nos perguntas. Anote, por favor, o nosso e-mail, encontrocomdivaldo@mansãodocaminho, sem o tio, uma palavra só, .com.br. E no próximo encontro nosso, não esqueça, www.tvc.com, quando estaremos meditando, estudando, conversando a respeito da doutrina libertadora dos imortais. O Espiritismo é a grande via de iluminação. Avançar pelo seu rumo é a proposta que a vida nos oferece, honrando-nos. Até o próximo encontro, se Deus quiser, neste mesmo horário.
Costa Freitas escutou-nos pacientemente, confirmou a nossa clarividência, perguntou quem eu era, que fazia, contei-lhe das nossas experiências mediúnicas. Reuníamos na intimidade de um lar da família Celso Eunice Sarroris. Ali, na intimidade de um quarto, modesto e rico de amor, reuníamos-nos uma vez por semana. Ele perguntou-nos, e por que não formar um pequeno núcleo de estudos, uma instituição que lhe sirva de diretriz para o futuro? Percebendo-lhe a sabedoria, fruto do estudo e da experiência, anuímos no de 1947. Há 60 anos, encontrávamos-nos no dia 5, na sede da União Espírita Baiana. Éramos muito jovens e havíamos ingressado na doutrina pelo estudo das obras básicas fazia pouco tempo. Estávamos na veneranda União Espírita Baiana para escutar um jovem expositor. Ele estava realizando uma atividade pelo interior do estado da Bahia e encontrava-se na cidade do Salvador para proferir uma conferência ali. José da Costa Freitas. Quando chegou o momento de ouvi-lo, cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador da TV 100, com a sede da União totalmente repleta, a figura daquele homem gentil, falando a respeito do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, levou-nos às lágrimas. A sua palavra lúcida e fluente, as conexões notáveis daquele encontro com os dias modernos, a sua proposta a respeito do espiritismo como libertador de consciência, penetraram-nos o âmago da alma e assinalaram uma época divisória antes e depois de ouvi-lo. Ao terminar a reunião, fui falar-lhe, dizer-lhe que havia percebido a entidade veneranda que o inspirara. Estamos de volta com mais um programa, Encontro com Divaldo. Gostaria de lembrar que teremos muito prazer em responder a questões que nos sejam formuladas. Os amigos poderão escrever para encontrocondivaldo@mansãodocaminhociotil.com.br. E na primeira oportunidade, sempre no programa último de cada mês, estaremos respondendo às questões que nos são formuladas em torno do pensamento espírita e a atualidade. Mas hoje desejamos evocar um momento de grandes alegrias. O dia 7 de setembro do ano